Nós chegamos na igreja, ele veio um pouquinho na frente, depois de um tempinho eu vim, e aí a gente começou a aprender, começou a usar a fé e tudo mais. Nos casamos, porque até então a gente morava junto. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, ele resolveu ir morar na cidade natal dele. E foi um erro, né? Porque a gente estava bem, podia ter construído a vida aqui, mas fomos para lá. Chegou lá, a gente começou a ter muito problema. Muitos problemas, a ponto de, depois de um tempo, ele esperava eu dormir para ele poder ir deitar, porque ele não queria ter contato nenhum comigo. E ficamos nessa situação assim durante um bom tempo. Ele estava na rua, parecia que estava tudo bem, estava brincando, conversando com os amigos. Quando ele entrava em casa, era como se não tivesse ninguém em casa. A gente ficou um bom tempo numa situação assim que a gente já não conversava mais, a gente já brigava por tudo. Teve até um momento em que eu resolvi pedir ajuda e, depois dessa conversa, ele virou a cabeça totalmente, não queria de jeito nenhum que eu abrisse, que eu falasse o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, Igor, nessa época? Então, pastor, eu acredito que assim a gente casou muito novo, né? Então, às vezes, talvez a falta de maturidade, mas a gente sabe que às vezes não é isso, né? De repente, minha cabeça virou mesmo, eu não queria saber mais dela, não queria saber, comecei a maltratá-la, entendeu? Apesar dela sempre cuidar de mim, sempre me dar atenção, mas ali é como se não é nenhuma irmã que eu tinha do lado, né? Era totalmente estranha, eu não queria saber dela. E se falar por que aconteceu isso, eu não queria mais estar casado, entendeu? Era um problema, então, espiritual. Sim, espiritual, né? Pastor, não tinha explicação nenhuma para que isso acontecesse, já que eu tinha todo o carinho e atenção dela, né? E aí, o que você fez para mudar? Porque acredito que a situação estava insuportável. Estava insuportável. Inicialmente, a gente pensa assim, não, eu vou chorar, eu vou chamar a atenção dele, eu vou fazer alguma coisa. Mulher, né, ela quer expressar o sentimento, e nada disso dava certo. Eu chorava, a gente brigava, eu tentava puxar dele uma reação, mas nada dava certo. Eu descobri que ele tinha se envolvido com uma pessoa do passado e aí estava me traindo. E, quando eu descobri, ele começou a me mandar voltar para São Paulo. Volta para São Paulo, eu não te amo mais, eu não te quero mais aqui. Volta, vai viver sua vida lá. Só que eu não aceitei. Tanto que ele começou a procurar advogado para fazer o divórcio sem me falar. Quando eu descobri, ele já estava com o divórcio para assinar. E aí que assim, eu falei, não, eu vou, já que então, porque assim, ele saiu de casa. Já que eu não queria voltar para São Paulo, ele saiu de casa sem eu saber para onde ele tinha ido, sumiu. E eu falei, bem, eu não vou poder ficar aqui assim. Então, eu pedi as contas no meu trabalho. Já tinha 1 ano e meio, mais ou menos, de trabalho. Eu pedi as contas. Falei, não, tudo bem, ele não quer mais estar do meu lado? Vai assinar o divórcio? Então, vamos assinar o divórcio. E aí que eu vim, ele ficou lá, estava mal na fé, estava indo na igreja só aos domingos, mas assim, a gente não conversava, a gente não tinha contato nenhum. E chegou um momento, depois de um tempo, que eu recebi um e-mail dele falando que ele precisava voltar para Jesus, precisava voltar para a fé, e que ele sabia que tinha me feito muito mal. Ele já tinha pedido perdão a Deus, mas pedia o meu perdão. Eu falei, não, se você precisa do meu perdão, vai na fé, está perdoado. Mas aí eu vi aquilo já como uma resposta de Deus. Até que chegou um dia, eu estava na nossa igreja, e eu estava ajudando a limpar a frente do altar, e eu olhei para a porta e ele entrou pela porta. Isso a gente já tinha quase 2 anos divorciado, separado. E aí eu olhei e falei, Deus é fiel. Em nenhum momento você desistiu desse homem? Não, em nenhum momento. Ele entrou e ficou um tempo, e a gente foi assim se aproximando aos poucos, fomos conversando. Depois de um tempo, a gente sentou, conversou, e aí fomos abençoar o namoro, noivamos e casamos novamente. Começou tudo do zero? Tudo do zero. Hoje a gente tem 4 anos de casados novamente, abençoados. Hoje, como é que está esse casamento? Hoje está tudo bem, né, pastor? Graças a Deus, tranquilo, trato ela bem, a gente está sempre em harmonia, falando a mesma língua e sempre juntos, né? Felizes. Não vai mais errar? Não, com certeza não.